E nós vamos ler a primeira parte do verso 10. Depois nós vamos ler o profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Filipenses 4 e verso 10. Na minha tradução diz assim, verso 10. Desculpa, não é 4, não é 3, viu? É 3, viu? Me perdoa. É 3. Verso 3. E a primeira parte do versículo de número 10 diz assim, na minha tradução: quero conhecer a Cristo. Vou repetir de novo: quero conhecer a Cristo. Toda a igreja diga comigo: eu também. Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23 e 24, a parte A e B. Capítulo de número 9 e verso de número 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso. Diga comigo: em compreender-me e conhecer. Diga comigo: em compreender-me e conhecer. Amém. Meus irmãos, já há algum tempo esse assunto tem tomado meu coração para refletir com os irmãos, pensar com os irmãos sobre esta importante declaração de Paulo e também o que Deus diz lá em Jeremias 9, 23 e 24. Eu acredito, irmãos, que para esse tempo é um dos grandes desafios que nós temos, de ter intimidade com Deus. Eu tenho, irmãos, pensado muito sobre esse assunto, e nós vamos discorrer e eu vou explicar por quê. Paulo, irmãos, nessa declaração, ele deixa bem claro para todos nós o seu ardente anseio, o seu desejo profundo, sua grande sede de conhecer a Cristo. É importante, irmãos, que entendamos essa declaração. Paulo, ele não diz que está desejando ter maior conhecimento acerca de Cristo. Paulo, ele não está dizendo que gostaria de saber certas verdades acerca de Cristo. O que Paulo, irmãos, deixa claro nessa declaração é que o que ele está dizendo não é conhecer a Cristo através dos livros, através de um banco, de um seminário teológico. O que Paulo, irmãos, está dizendo aqui, nessas pequenas palavras, é que o anseio do seu coração, o desejo ardente do seu coração, é se aprofundar. Eu vou repetir: se aprofundar. Aleluia. Se aprofundar na comunhão, estreitar mais o relacionamento com Cristo e ter,
irmãos, uma profunda intimidade com Deus. Eu vou repetir de novo. A declaração de Paulo aqui, irmãos, quando nós estudamos, nós vamos perceber que o desejo de Paulo não é se aprofundar na teologia, conhecer acerca de Deus. Não. O assunto aqui, irmãos, você está dizendo: eu quero mergulhar. Aleluia. Eu quero ser mais íntimo dele. Glória a Deus. Eu quero estar mais perto dele. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estou falando com Paulo, irmão, que já tinha tido uma boa caminhada na sua vida cristã. Ele fala de relacionamento. Ele fala de estar mais perto de Deus. Meus irmãos, Paulo é um homem a ser invejado. Me permita, irmão, se existe inveja assim. Mas quando, irmãos, nós vamos ler a biografia desse homem, há no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a sua conversão, ela foi uma conversão diferenciada. Eu nunca ouvi alguém testemunhar, irmãos, uma conversão na semelhança da conversão de Paulo. Porque, irmãos, ninguém pregou para Paulo, ninguém sentou para evangelizar. Porém, a Bíblia não diz isso, pode ser que, mas a Bíblia não diz isso. Mas Paulo, irmãos, está a caminho de Damasco para fazer o que ele sabia fazer muito bem, que era dizimar cristão, que era matar cristão. Mas ele não sabia, irmãos, que aquele dia Deus marcou para ter um encontro maravilhoso com Saulo no caminho de Damasco. E aí, irmãos, está a sua primeira experiência, uma luz muito forte, irmãos, cai sobre ele. E a Bíblia diz que ele cai, irmãos, daquele cavalo. E lá no chão, ele ouve Deus falar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os meus aliados. Irmãos, Paulo, ele tem um encontro glorioso, um encontro invejado. Aleluia. E a partir daquele momento, irmãos, Paulo já não é mais um Paulo perseguidor. Paulo já não é, irmãos, aquele homem de coração duro a servir, apesar de ser estudado. Mas, irmãos, ele tinha uma missão, que era dizimar os cristãos. Eu gosto muito dessa declaração, quando ele diz: por que me persegue? Paulo não estava perseguindo, irmãos, diretamente a Cristo, mas ele estava perseguindo os cristãos. E quem persegue cristãos, quem tira a paz dos cristãos, quem aperreia o cristão, tem o que se quiser, né? Quem persegue o cristão, irmão, não está perseguindo, aleluia, o cristão, propriamente dito, está perseguindo o dono do cristão. Está perseguindo, irmãos, quem comprou com o precioso sangue dos cristãos. Isso é muito claro aqui nesse texto. E os irmãos conhecem a história. A partir daquele momento, Ananias, irmãos, ele recebe uma missão de orar por Paulo. Ele resiste e diz: olha, Senhor, esse homem é muito mau, esse homem já matou muito crente. E ele ouve, irmãos, uma voz dizendo: Ananias, fica tranquilo. Ele já não é mais aquele Paulo, ele é convertido, e ele para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Irmãos, Paulo inicia o seu ministério, a sua chamada, irmãos, a sua conversão, com uma grande experiência. Mas, irmãos, se nós fôssemos relatar aqui, ele teve inúmeras, dezenas de experiências. Deus falou com ele de muitas formas, e uma delas, eu posso citar aqui 2, 3 para a gente falar um tempo, que nós temos uma reunião com os irmãos. Uma delas, irmãos, foi naquele naufrágio, se não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, onde eles estavam ali naquele navio, Adramantino, irmãos, com aproximadamente 278 pessoas.
vai nos dizer que há 14 dias eles não viam luz, ninguém queria comer naquele bar, naquele navio, eles estavam caminhando para a morte. Mas irmãos, um dia, irmãos, Paulo estava lá no porão do navio, irmãos, o céu, eu estou dizendo o céu designou, irmãos, um anjo que desceu e disse: Paulo, fica tranquilo, ninguém vai se perder senão a embarcação. Glória a Deus. Irmãos, entenda, irmãos, que homem é esse? Que homem é esse? Era um homem que tinha, irmãos, gozava de uma intimidade muito grande com o seu Salvador. Glória a Deus. E Paulo não sabia ouvir a voz do seu Criador, a voz de Jesus ele sabia ouvir. E cumpre-se como ele tinha ouvido. A embarcação se perdeu, mas nem se perdeu naquele dia. E aquela experiência, irmãos, de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: olha, eu tive uma visão, não sei se a cara foi dele, ele vai escrever. Glória a Deus. Ele diz há 14 anos atrás. E a Bíblia diz, irmãos, que ele viu coisas inefáveis. A intimidade era tão grande que o céu se abria para Paulo. Até, irmãos, para compensar o sofrimento do chamado. E o céu se abriu. Ele viu coisas que ele não podia contar. Ele teve que parar em segredo. Os irmãos conhecem muito bem a história. E a Bíblia diz que para que ele não se ensoberbecesse, para ele ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse soberbo, a Bíblia diz que foi posto a ele um espinho na sua carne, a saber, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E a Bíblia diz que ele ora uma vez e não acontece nada. Ele ora a segunda vez e não acontece nada. Quando ele ora a terceira vez, ele ouve Jesus falar: Paulo, a minha graça, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza, porque quando você está fraco, aí que você está forte. Ou seja, era um homem, irmãos, que gozava, irmãos, que gozava de uma íntima intimidade com Deus. Paulo, irmãos, não podia dizer aqui, era um que conhecia o Senhor. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, depois de tantas experiências, eu vou repetir, depois de tantas experiências que Paulo teve, nós podemos citar aqui muitas outras. Experiência quando estava preso. Depois de tantas experiências, Paulo já estava aí, irmão, já caminhando aí para o corredor da morte. E a Bíblia vai nos dizer aqui, ele diz: ainda tem desejo, ainda sei. Aleluia, aleluia, eu não estou satisfeito. Eu quero mais dele. Eu quero ter mais intimidade com ele. Eu quero mais comunhão. Eu quero mais relacionamento com ele. Eu quero conhecer Cristo. Repito, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento acerca dele, mas tem a ver com intimidade com ele. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso desejo. Aleluia. Qual
qual tem sido a tua oração? O que você tem orado? Às vezes nós dobramos os joelhos só pedindo. E ainda ficando meio bravo com Deus. Ele está dizendo, bravo com Deus porque Deus não deu, porque Deus está demorando, porque Deus está em silêncio. Paulo nunca orou dessa forma. Verdade. Paulo poucas vezes orou por ele. Poucas as vezes Paulo orou por ele. Paulo orava pelo povo. Paulo preso, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, ele está preso, está privado de ir e vir, não pode pregar o evangelho, não pode fazer o que ele mais gosta de fazer, mas ele diz que ele dobra o joelho e não ora por ele, pastor. Não ora pelas suas necessidades primárias, não. Ele ora, irmãos, pelos Efésios. Ele diz, Senhor, aleluia, que eles sejam cheios da tua plenitude. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele não ora por ele, mas ora pelos Efésios, que eles crescem. Os irmãos conhecem muito bem essa oração. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, caminhamos do Gênesis, conhecendo, irmãos, um pouco Deus lá no jardim. Deus tinha, irmãos, uma agenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença desse Deus aqui nessa noite. Então, os afazeres de Deus, pastor Assis, estava marcado no crepúsculo do dia, à tarde. Eu tenho compromisso no jardim. Aleluia! Eu tenho um compromisso com as minhas criaturas. Eu preciso descer no jardim. Eu preciso dialogar com a Daniel. Eu preciso saber como é que eles estão. Sabe por quê, irmãos? O maior desejo de intimidade não é até mesmo do homem para com Deus, mas é Deus para com o homem. Aleluia. Eu vou repetir, irmãos, o maior desejo de Deus é ter um estreito relacionamento comigo e com você. Irmãos, a oração, ela não é um monólogo. A oração é um diálogo. Tem pessoas que começam a orar e parece uma metralhadora. Não, irmãos. Oração é você falar e parar. Escutar Deus falar com você. Oração é diálogo com Deus. Oração não é monólogo, só você que fala, porque Deus fala ao nosso coração. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia não fala, irmãos, não deixa claro que tipo de diálogo Deus tinha com Adão e Eva. Mas eu creio, irmãos, que Deus ansiava por este momento, que Deus desejava descer no jardim e conversar com eles. Eu quero viajar um pouco aqui. Parece que quando Deus ia embora, parece que a mulher assim, não é não, Senhor. Está muito boa a conversa, tá? Sabe como que eu imagino, irmãos? É aquela conversa com Jesus, com os dois discípulos no caminho de Emaús. Oh, glória! Quando ele falava, o nosso coração ardia. A mesa, lugar de comunhão, de intimidade. Foi quando eles sentaram na mesa, os dois discípulos no caminho de Emaús. Eu creio que não era diferente com Deus no jardim do Éden. E nós temos a triste notícia que esse relacionamento foi quebrado, foi rompido, a partir do momento que eles comeram do fruto proibido. Imagine, irmãos, que o maior sentimento não foi nem de Adão e Eva, foi do próprio Deus. Romper o relacionamento, a intimidade,
comunhão com as suas criaturas. Mas o tempo passa. Podemos dizer aí uns 500 anos mais ou menos. E lá no capítulo número 5, a Bíblia vai citar, irmãos, a genealogia. Começa com a genealogia. E cita, vai citando. E de repente a Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Cadê o Enoque? É você, Enoque. E a Bíblia vai nos falando sobre ele. Porém, a Bíblia dá um destaque especial a Enoque, o que não dá nos outros. Acho que é 5 e alguma coisa lá, 5 e 24, se não me engano. É 5 e 24. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. Irmãos, que expressão linda. Irmãos, Enoque não estava divorciado de Deus. Enoque estava, irmãos, vivendo no meio de uma geração corrompida. Mas isso não impedia que Enoque andava adorado. Oh, glória a Deus, andar com Deus, irmãos, implica uma relação próxima de comunhão, intimidade, obediência. Tem a ver com ser guiado por Deus. Meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. As nossas igrejas, irmãos, hoje, pela bondade de Deus, ela tem os seus departamentos, seus conjuntos, orquestra, corais, os ensaios, que é para oferecer o melhor para o Senhor. Tudo isso é importante, tudo isso é interessante. É importante sim, pastor, é importante sim. Mas eu quero te dizer uma coisa: a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, através da oração, através do jejum, através da consagração. Me permita dizer, irmãos, é muito mais importante. Eu não estou dizendo o que nós fazemos aqui é importante, mas, irmãos, você ter comunhão, sentir intimidade com Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 25, verso 14, que a intimidade de Deus, irmãos, é para os que o temem, é para os que os honram, é para os que os respeitam. Tiago fala, no comentário, ele diz que intimidade com Deus, ele imagina uma empresa com 1000 funcionários. 1000 funcionários. Olha aí, um patrão, um dono da empresa. Vocês vão perceber que o patrão não chama os 1000 para a reunião. Quem que ele chama? Quem está mais próximo. Sim ou não? Ele chama os que estão mais próximos. E chega a falar que comunhão, irmãos, é isso. É Deus chamar aqueles que estão mais próximos para estar com Ele. Não se glorie o rico na sua riqueza. É o que diz aqui. Ele vai dizer: mas se temos que se gloriar, é em compreender o Senhor e conhecê-lo. Esse conhecer tem a ver, irmãos, com uma palavra grega chamada iada, que significa o quê? Irmãos, é profundo isso. Chega a dizer aqui, irmãos, que é a intimidade do homem com a mulher. É o último grau da intimidade de um relacionamento com um casal. Vocês vão perceber, irmãos, até onde vai a intimidade com Deus. Irmãos, é muito mais do que ver os cultos, é muito mais do que você cantar no grupo, é você sentir, irmãos, sentir o amor de Deus, é você ouvir
disse que Abraão era amigo de Deus para sempre. Eu estou dizendo amigo, porque existem amigos e amigos. O que a Bíblia diz a respeito de Abraão? Ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Irmão, é Deus falando com Abraão, conversando com ele, abrindo o coração dele e não ocultando nada. Eu me lembro, irmãos, de Marta e Maria, morava em Betânia, e a Bíblia diz que algumas vezes Jesus pousava naquela casa, uma aldeia. Ali tinha cerca de 30, 40 famílias, segundo alguns estudiosos. Mas Jesus escolheu a casa de Maria e Marta e Lázaro. Quando Jesus entrava na casa, a Bíblia vai registrar que uma das situações, Marta, irmãos, foi para a cozinha. Irmãos, era tão costume da época, quando você estuda, tem um rabino que fala sobre isso, que era tão costume, irmão, quando chegava alguém, a pessoa ia fazer a comida. Mas, irmãos, Jesus não pediu nada para elas. Marta diz, olha, Maria disse, Marta, fique lá, vai fazer a comida, porque eu vou escolher uma parte, eu vou escolher ficar aos pés daqui. Eu vou escolher ficar aos pés. Eu não sei se, irmãos, isso não é ficção. Eu não sei se irmãos imaginam. Ficar aos pés, irmãos. Ficar aos pés é sentar mesmo. Ficar aos pés é sentar do lado, é ficar de frente, sentar à frente dele. Você não se imagina isso, essa cena, irmãos? Eu não sei o que Marta, eu não sei o que Maria fazia. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Eu só sei que o gozo, a alegria, a comunhão, a intimidade era muito grande nesta noite. Eu quero desafiar esta igreja de Jesus Cristo, irmãos, a conhecer quem é o Senhor. Ele está dizendo que você tem que sair dos bancos da escola teológica, não faz parte em conhecer acerca dele. Mas o que ele mais deseja, irmãos, é que você conheça ele. Nós estamos entendendo essa noite de graça. A Bíblia fala de outro homem que andou com Deus. Noé, capítulo 6, verso 9, se não me engano, fala que Noé também andou com Deus. Andou ao lado do Senhor. A pergunta que eu faço nessa noite: esse desejo ainda é próprio do teu coração? Quantas vezes nós ficamos se esbarrando em picuinhas dentro da igreja? Oh, glória a Deus, que nos afasta da comunhão dos irmãos e automaticamente afasta-nos da intimidade da comunhão com Deus. Porque para ter comunhão com Deus, precisa ter comunhão com os irmãos. E às vezes nós esbarramos com essas coisas, com essas picuinhas, irmãos. Nós estamos caminhando para o céu, irmãos. Nós estamos caminhando para a glória. Aleluia! Eu estou encerrando. Há duas coisas, irmãos. É muitas coisas, mas há duas coisas que roubam a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Vou citar duas delas aqui. A primeira delas tem a ver com o ativismo, em todo o seu sentido, religioso, enfim. O ativismo, o excesso de trabalho. A Bíblia vai registrar, irmãos, lá no Êxodo capítulo 18, uma história, uma narrativa, que Moisés estava
estava sentado, e uma fila quilométrica em pé. E Moisés estava ali atendendo, orientando ele sobre a lei e tudo mais. E a Bíblia diz que era de manhã até a tarde. E Moisés não tinha tempo, irmãos. Moisés não tinha tempo para Deus. Eu vou repetir: Moisés não tinha tempo para Deus. Ele tinha tempo para o povo. O ativismo era muito grande. E o sogro, irmãos, inteligente, inspirado. Moisés nem tinha tempo para a família. Nem para a família ele tinha tempo. Ele chama Moisés da parte e Moisés falou: Senhor, o meu genro, eu gosto muito de você, porém o que você está fazendo aí não é bom. Que negócio é esse? Você fica sentado e o povo em pé de manhã até a tarde. Isso vai esgotar o povo, vai esgotar você. Eu estou percebendo que você não está tendo tempo para a sua família, para os seus filhos. O teu ativismo é muito grande. Faz o seguinte, rapaz, faz o seguinte. E ainda Moisés teve a paixão de dizer assim: mas o povo quer me ouvir. Ou seja, parece que era um centralizador. Ele quer me ouvir. E o que a Bíblia vai nos dizer? Que Moisés, irmãos, ouviu o sopro. Possivelmente ele teve uma resistência, mas no final diz que Moisés ouviu o povo. Aí foi repartido, irmãos, ali as tarefas para algumas pessoas, como essa história. Mas quando você lê no capítulo 33 do Êxodo, é interessante uma declaração que, olha, eu vou ler aqui para os irmãos, 33 de Êxodo. Vamos lá. Olha o que é um conselho, irmãos. Presta atenção. Olha, no versículo 7 na minha versão, olha, Moisés, isso estava, o que acontecia no 18, olha no 33. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, e ele o chamava do quê? Tenda do encontro. Tenda do encontro. Mas não era para encontrar o povo, não era para atender aquela fila quilométrica de pessoas, para instruir, não. Para que era, pastor? Para ter comunhão com ele, para falar com ele, para ouvir ele. E a Bíblia diz que não fazia isso dia sim, dia não. Ele costumava, ele fazia isso todos os dias. Você pode glorificar a Deus? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha o que diz o versículo de número 11, diz assim: o Senhor fazia o quê? O Senhor fazia o quê? O Senhor fazia o quê? Com Moisés. Eu pergunto lá no capítulo 18, atendendo a filha, Deus falava comigo, não dava para falar, porque ele não dava atenção para Deus, ele não reservava tempo para Deus. Você está entendendo? Deus falava com Moisés como um amigo fala com outro amigo. Não estou me entendendo nessa noite. Deus falava com Moisés como um amigo fala com outro amigo. Eu pergunto para os irmãos: havia intimidade nesse negócio aí? Havia intimidade? Havia comunhão? Havia relacionamento estreito? Estou encerrando. E a segunda coisa, para encerrar: o que nos afasta de Deus é o pecado. O que é pecado, irmãos? É errar o alvo. É o que Deus diz, errar o alvo. Quando você olha uma história muito triste de Davi, rei Davi, no capítulo 51, Davi, irmãos, ele declara que ele perdeu até mesmo a alegria da
da salvação. Sabe o que é perder a alegria da salvação? Ele diz: torna-me dar a alegria da salvação. Ou seja, uma pessoa dessa, irmão, se está pedindo para que o Senhor torne a dar alegria, uma pessoa dessa está na intimidade com Deus. O pecado nos afasta de Deus. O hino que as irmãs cantaram, que o grupo cantou aqui, fala de santidade. A santidade é a separação do pecado e consagração a Deus. Meus irmãos, eu estou encerrando hoje essa palavra, mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Já há alguns dias, eu vou dizer já há alguns dias, eu vou dizer já há alguns meses, que Deus tem falado comigo através de Filipenses capítulo 10, a parte A do versículo. Quero conhecer. Você pode dizer comigo que eu quero também? Você não quer não? Diga comigo, eu quero também. Diga comigo, eu quero, Senhor, mais intimidade contigo, mais comunhão contigo. Comunhão com Deus, mas é mais do que trabalho para Deus. Comunhão para Deus é mais do que você vir no culto. Intimidade com Deus é mais do que você cantar no grupo da igreja. O que Deus quer é você intimidade com Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero, mas Paulo, quantas experiências você já nos relatou? Mas eu ainda não estou saciado. Não estou completo. Sabe como eu vou ficar completo? É uma declaração de 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Eu já estou sendo, eu já estou sendo oferecido em sacrifício de aspersão. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vida. Aí vai encerrar, porque Ele vai estar com o Senhor para sempre. Sabe quando, irmão, Ele segue sendo sem nosso? É na morte. Tem pessoas, irmãos, que na morte, minutos antes, ele vê céu aberto. Você lembra de Estevão? Morrendo, apedrejado, sofrendo. Ele vê o céu aberto. E o que ele vê mais, irmãos? O que ele vê mais, irmão? O que ele vê? Jesus. O sofrimento, o apedrejamento de Estevão, ele vê o céu aberto. Ele vê Cristo. Vem para mais perto, vem para mais perto. Bendito seja o nome de Jesus. Você fique perto.